Saber é não endeusar ninguém, entendeu? Não colocar ninguém num pedestal que, tipo, nossa, essa pessoa sabe muito. Não, na verdade está todo mundo aprendendo. Às vezes ela pode ter um pouco mais de conhecimento, mas pode ter certeza que os conhecimentos que você tem também são muito válidos, são muito úteis. Ele vem de algum lugar. Ninguém é uma folha em branco. Nossa, Você gostou dessa? Nossa senhora, vocês gravam. Nossa, essa foi embaçada. Gostou dessa? Cara, rapidão aí que você trouxe um ponto que eu queria também muito falar. Esse lance de endeusar as pessoas, isso não é bom pra gente endeusar alguém e não é boa pra pessoa que tá sendo endeusada. Porque ela ainda é uma pessoa, ela ainda é gente como a gente, sabe? Lego. Salve, meu parceiro. Esse brinde aqui é azul, vermelho, né? Vamos falar de pé? Caramba, mano, nunca fiz mais. Nunca pensei nisso, né? De Mas pé, eu vou mano, sentar caramba. hoje. Mas Hoje a gente tem pouco tempo. É verdade. Mentira, não temos pouco tempo. Provavelmente vou pedir pra cortar isso na edição depois. Vamos trocar uma ideia hoje sobre a área da informação? Eu sinto que a gente tem informação o tempo todo, né? Toda hora a gente tem informação na televisão, no nosso celular, nas redes sociais. Então, a todo momento a gente está sendo bombardeado por informação. A gente está conversando com alguém, a gente está recebendo uma informação. Então, acho que é muito importante a gente começar a parar para pensar em filtrar essas informações. Entender que não é uma questão de ser verdade, fake news ou não, aquilo que a gente está recebendo. Mas como é que a gente filtra, como é que a gente entende aquela informação, como é que a gente aplica aquela informação. Porque senão você só vai receber, você vai ser uma esponja de informação. E às vezes não é nem aquilo que você pensa, sabe? Eu particularmente, assim, eu busco filtrar mais, assim, o que eu tô consumindo, né? Porque às vezes até são informações, por exemplo, eu danço. Mas eu também busco, ao mesmo tempo, não ficar consumindo o tempo todo coisas de dança o tempo todo, que eu sei que não é tudo isso que vai me agregar, porque às vezes vou começar a comparar algumas coisas que não precisa. Então, tipo, eu tento filtrar um pouco também. Até porque eu gosto muito de ver meme, então eu preciso também diversificar um pouco. Não dá para eu deixar o meu nicho só voltado para isso. Então, eu acredito realmente que, assim, seja para qualquer coisa, eu falei de meme, mas coloca informações realmente que vão te agregar, porque eu sei que em determinado momento do meu dia eu preciso de entretenimento, mas não demais, porque eu preciso focar em outras coisas, eu preciso de conteúdos referente a treino, eu preciso de conteúdo referente à dança, eu preciso... Enfim, então com isso eu tento filtrar um pouco a informação e não ficar absorvendo tudo que está aí para que não seja uma confusão mental onde eu não consigo chegar a lugar nenhum, sabe? E a ideia aqui também que eu gostaria de trazer é, quando a gente fala sobre filtrar informação, tem esse tipo de filtragem que é muito importante. Já lá na raiz você dividir aquilo que você realmente quer receber, segregar, na verdade, selecionar aquela informação que você quer receber. Mas às vezes é uma informação que você quer receber sobre um assunto que te interessa, sobre uma pessoa que te interessa, às vezes é uma pessoa que você admira, mas você ainda assim não concorda. Eu vou falar isso porque eu sinto que eu escuto muitas pessoas, eu escuto muito meu pai e minha mãe, por exemplo, só que às vezes eu não concordo com tudo que eles me passam, sabe? Às vezes eu escuto uma referência minha, mas eu não concordo com tudo que aquela referência faz ou fala. Porque a ideia aqui também é a gente ter o nosso próprio pensamento, sabe? Não só replicar. E eu sinto que eu vejo muito isso às vezes nas redes sociais. Você lê um comentário em uma certa página, seja de fofoca ou de notícias, e é como se você pudesse ver esse comentário várias vezes. Parece que as pessoas elas pensam muito iguais, as opiniões são muito parecidas. Eu entendo que algumas coisas elas vão ser parecidas também, ninguém vai ser completamente diferente vivendo em sociedade. Mas eu gostaria mais da gente receber uma informação, absorver aquela notícia, aquela informação, mas ter a nossa forma de pensar, nos comunicarmos da nossa forma. Entende? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender, talvez. Eu acho que eu entendi. Até porque, assim, é complicado. Quando você tem uma certa... Eu ia falar a palavra errada. Eu acho que inspiração não é a palavra. Eu acho que quando você tem um modelo a ser seguido, ou uma pessoa, por exemplo, que produz um conteúdo que você gosta, eu acho que acaba sendo até natural. Você tomar como verdade aquilo. Não só aquilo, mas na verdade tudo que a pessoa faz. É muito comum. Aí eu acho que vai mais pro lado de uma idolatria do que você absorver aquilo que você quer da pessoa, né? Porque eu concordo com a opinião daquela pessoa sobre determinado assunto, que eu vou concordar sobre tudo que ela está falando. Ou às vezes eu posso até concordar sobre uma opinião, mas eu concordo em partes.
Mas eu acho que a gente precisa se colocar nessa situação e ter a nossa opinião um pouco mais bem formada também, para que a gente não fique se influenciando sobre aquilo que a gente está vendo, entendeu? Então, beleza, eu sigo fulano de tal falou que a corrupção é errado. Concordamos que a gente vai olhar e falar, pô, é errado mesmo. Mas eu acredito que ele vai destrinchar sobre o assunto. E daí, durante esse intervalo com que ele está falando, eu acho que ele vai gastar aí de uns 5, 6 minutos aí, mais ou menos, dando uma certa opinião. Não vai ser de 5 a 10 minutos que você vai concordar com 100% do que ele está falando. Grande parte das coisas talvez faça sentido, porque você segue ele, acredita-se que você tem alguma afinidade por aquilo que ele está falando, mas não é o tempo inteiro que ele está falando que não vai ter uma vírgula que você vai olhar e vai pelo menos questionar essa linha de raciocínio. Então eu acho que vem muito disso também. Eu acho que é de você saber ter uma ideia mais ou menos que não tornar como verdade absolutamente tudo, porque aí já sai do lado de você acompanhar e já vai para um lado mais de idolatria, né? Que não é o que eu acredito também. E às vezes você tocou num ponto muito interessante. Às vezes a gente não vai ter opinião formada sobre algo. Talvez eu não tenha opinião formada sobre muitas coisas. E tá tranquilo, tá tudo bem. Eu não vou ficar me forçando a querer saber tudo o tempo todo, a ter uma opinião formada sobre tudo o tempo todo. Às vezes é bom você ter um espaço assim para você realmente pensar e absorver o que você pensa em relação àquilo, sem ser a influência do outro. Eu acho que é isso, é muito fácil influenciar a gente. A gente vive numa era de influenciadores, né? Principalmente no Instagram. E às vezes é muito comum a gente se pegar replicando uma mensagem que normalmente a gente não faria, mas a gente ouviu alguém falando e a gente começou a replicar. E às vezes é até uma informação que a gente nem se preocupou em ver se realmente era aquilo mesmo, sabe? E a gente só está replicando. Trazendo esse ponto também, quando a gente está falando sobre principalmente opinião e pessoas que formam opinião, é muito importante também a gente se colocar num lugar de não querer impor a nossa opinião a todo custo o tempo todo, sabe? Eu acredito que a gente pode ser um pouquinho mais flexível, já falamos sobre isso aqui no podcast, ser um pouquinho mais flexível em relação às pessoas, não se colocar na defensiva a todo momento, não se deixar se sentir ofendido a todo momento por algumas opiniões, sabe? Eu sei que é um assunto muito delicado, mas eu acho que é isso, sabe? É a gente conseguir expor a nossa opinião quando é viável também, não é todo local, todo momento, toda situação que eu acho que a gente tem que pôr a nossa opinião e também ser aberto a escutar a opinião do outro. Às vezes ouvir, pensar, pô, tal ponto talvez eu concorde, tal ponto talvez eu discorde. E não é toda situação que você precisa falar para a pessoa que você concorda ou você discorda, mas a ideia é justamente você entender isso, ter esse filtro e aí você ter a sua linha de raciocínio, não a do outro, sabe? E é construído isso daí, né? Porque às vezes, assim, a gente assimila as coisas, a gente está escutando as pessoas falando sobre as coisas, só que eu acho que com formação também, a gente também, muitas vezes não é você, não, eu sou estudado sobre tal assunto, mas eu tenho muito do crivo do que a gente acha que faz sentido, né? Então, eu acho que é muito mais intuitivo do que parece, né? Às vezes você pode não ter dados, você pode não ter, independente, você segue política, se você segue futebol, você pode não ter dados, mas tem aquilo que faz sentido para você. Às vezes você olha e fala, pô, vai falar que o Neymar é ruim. Você vai pegar os números do Neymar, né? Você é uma pessoa que não tem nada, você não sabe nada de futebol. Estou usando o Neymar por causa que é um assunto que normalmente a rapaziada gosta de falar, e normalmente tem muita galera que discorda, mas se você for pegar, mas por isso que eu falo que é questão de opinião, mas aí você vai olhar os números, você fala, não, mas esses números aqui são excelentes. Não tem como essa pessoa ser ruim. Mas aí a pessoa está falando mediante ao do ano passado para cá. Aí você vai olhar realmente, aí foi um período que ele não jogou, mas aí tudo isso é relativo. Então, onde eu quero chegar não é no Neymar, mas sim que, tipo, que você tem que falar, você tem que partir acima, assim, a partir, na verdade, daquilo que faz sentido para você. Então, por exemplo, você não precisa concordar com tudo com a outra pessoa. Aí você começa a ver o que faz sentido. Realmente, se a gente for ver durante a carreira toda, tem lados, né, que realmente ele fez bastante coisa. Mas, se eu for observar de acordo com os últimos tempos, não tem sido tudo isso que eu imagino. Daí, mais ou menos, você vai ponderando mais ou menos, e eu estou dando esse exemplo mais ou menos para você ver que não... foi a primeira coisa que veio à mente, obviamente, mas não é só por isso, é porque você vê que tem coisas que cabem, tem coisas que não.
E aí você vai ter que saber distribuir um pouco disso. Falar, ó, essa parte aqui me cabe. Essa parte da informação aqui, beleza. Mas eu acho que ainda comparando com essa parte da história aqui, entendeu? Mas isso vai... Mas é bem intuitivo. Vai bem de você mesmo, sabe? Então, porque as pessoas elas vão ter perspectivas diferentes, a gente vai pensar muito diferente, principalmente quando se fala de futebol, pelo amor de Deus, ainda entra uma parada que envolve que é paixão, então é muito difícil você dar a sua opinião imparcial quando a gente está falando de paixão, isso realmente é um local muito difícil. Eu sou santista, eu já fui muito mais fanático, hoje eu já não sou tão fanático assim, então hoje eu consigo ser mais imparcial, porque eu não tenho esse lance de fanatismo, sabe? Então, isso é importante a gente começar a pensar também. Quais discussões, quais assuntos deixam mais o nosso nervo à flor da pele e por que deixa a flor da pele? E será que isso faz bem para você? Porque agora, falando assim como amigo mesmo, às vezes você está discutindo com alguém, você está conversando com alguém e a pessoa ela sente essa necessidade de impor a opinião dela a todo momento em relação a tudo. Só que aí acaba que não vira um diálogo. Parece que você está brigando com a pessoa a todo momento. Parece que qualquer coisa que você vai falar para a pessoa vai desencadear uma parada nela, sabe? Então, por exemplo, se você está discutindo com alguém, continuando exemplo do Neymar, e a pessoa não acha o Neymar tão bom, assim, da hora, eu vou trazer alguns argumentos dos quais eu acredito que ele seja um bom jogador, e você vai trazer outros argumentos dos quais você acredita que ele talvez não seja. E aí talvez você compare ele com outros jogadores que estejam numa atual situação melhor. Mas ok, eu não preciso xingar ele, a gente não precisa terminar a amizade por causa disso, sabe? Então, eu acho que isso é muito interessante também, a gente saber expor a nossa opinião, escutar a opinião do outro, sem precisar colocar adjetivos na pessoa ou achar que seja uma pessoa ruim, sabe? Sejam mais flexíveis em relação a isso, saibam discutir as coisas sem precisar levar para um outro nível. Mas se tratando ainda de informação, isso é uma parada que pega muito também, porque justamente isso, a gente tem acesso muito fácil às informações e a todo momento, e às vezes são informações de pessoas como a gente, que vão pensar de forma parecida com a gente. Mas se você vê essas informações o tempo todo também, você tende a não pensar fora da caixa. E é o que a gente sempre fala, né? Pensar fora da caixa. Mas aí você sempre acompanha pessoas que pensam parecido com você. Então, vai ser muito difícil você ter esse olhar para fora. Como é que você faz para conseguir pensar fora da sua caixa, assim, fora da sua bolha? Pensar fora da caixa se você está na caixa. Aí é tipo complicado. É justamente isso, porque normalmente assim... pensar fora da caixa muitas vezes é você buscar um novo, né? Você buscar informações novas, e normalmente informações novas não está em hábitos antigos, não está em hábitos que você já segue mesmo. Às vezes você vai precisar olhar um pouco para fora também. Então é muito complicado, porque no sentido de que o que está distante de você, você muitas vezes não sabe porque está distante. Entendeu? Parece redundante falar isso, mas porque é muito mais fácil que nem aqui eu tô no estúdio. Entendeu? Se eu estou no estúdio, normalmente eu tô olhando para o que está dentro do estúdio. Normalmente eu tenho uma recordação, mas eu não sei o que está lá fora. Entendeu? Só que a gente precisa, se tratando das redes sociais, a gente saber também, saber que tudo é válido, porque as informações o tempo todo, se tratando de algoritmo e tudo mais, elas chegam para a gente. É diferente de um tempo atrás, a gente ligava a televisão e a gente ia assistir necessariamente toda a programação que está na televisão. A gente sabia até de cabeça quais eram os horários de tudo, porque vai estar tudo lá. Hoje em dia a gente já não sabe de cabeça. Quando a gente for rolar o nosso feed, a gente não sabe o que vai ter embaixo. Entendeu? Então, a forma de a gente assimilar isso é diferente. E onde eu queria chegar com isso é que isso te leva a novos lugares. Te leva a novas linhas de raciocínio. Entendeu? Então, acho que cabe muitas vezes a nós também saber dar a oportunidade de aprender coisa nova. Dar a oportunidade por novo. Entendeu? E não ficar somente nisso... eu estou fechado nisso aqui, não. Entendeu? Saber que, assim, e sempre com critério. Tem esse critério que a gente já está abordando até aqui, que é a gente usando a nossa linha de raciocínio diante dos meus valores. O próximo conteúdo que eu estou começando a explorar, beleza, eu consegui explorar e cheguei até aqui. Mas está alinhado com meus valores, com aquilo que eu acho? Entendeu? Sem querer ficar impondo toda hora qual que é a ideia, o que é o certo e o que é errado. Você assimila o que você acha que te cabe. O que não couber para você, tá tudo bem também, tá ligado? Então, eu acho que vai muito disso. Isso faz, eu acho que onde a conclusão disso tudo é a evolução pessoal.
é quando a gente começa realmente a entender muitas coisas, as coisas começam a fazer sentido, mas a gente também tem o nosso crivo que a gente fala, ó, a gente vai para cá, mais para cá, esse aqui eu não concordo tanto, mas tem coisas que me cabem também, então talvez seja interessante, entendeu? Então a gente dá oportunidade, porque eu acho que aí vai pro lado da realmente a nossa evolução pessoal. Então, é mais trazer essa parada de... Tudo bem, se você acompanha sempre as mesmas páginas, escuta sempre as mesmas pessoas, tem as mesmas fontes de notícia, eu acho que talvez isso até cientificamente deve soar bem para o seu cérebro, porque você está sempre escutando algo que te faz bem, e aí no momento que você escuta uma parada diferente, isso aciona uma outra parte sua, e às vezes até um mecanismo de defesa, mas é porque não é uma parada que você está acostumado a ouvir, aquilo ainda não faz bem para você. Talvez por isso que quando alguém discorda da gente, às vezes quando alguém dá um feedback para a gente, às vezes é tão difícil de receber. Isso é uma parada muito importante, a gente às vezes vive pedindo feedback, eu vejo isso também no âmbito profissional e aí às vezes quando a pessoa ela recebe o feedback, ela acaba não recebendo de uma forma legal, sabe? Então isso é muito importante, saber receber essa informação, às vezes essa opinião que vai ser diferente para você e não tomar aquilo para o pessoal. E aí voltando, se tratando da informação, você absorveu uma informação, mas se fazer alguns questionamentos, nossa, será que essa informação que eu estou absorvendo, será que eu realmente penso dessa forma? Será que isso sou eu pensando? Ou eu só estou reproduzindo 100% aquela informação que eu acabei de receber? Aquela informação ela veio de um repórter, eu levo isso muito a sério, aquele repórter provavelmente ele teve as fontes dele que condizem com aquilo. Mas como é que eu penso sobre isso? Porque a interpretação que vai demandar sou eu. A forma como eu vou interpretar aquela notícia, aquela informação, aquele conhecimento que alguém passou para mim. E isso é muito importante porque eu sinto que é uma parada que às vezes a gente não fala muito, mas ao mesmo tempo a gente se pega muito no caminho de quem sou eu, qual é a forma que eu penso, para onde eu vou. Começa por aí, começa a se questionar mais sobre as informações que você está recebendo, se você pensa dessa mesma forma, sabe? Se é você pensando, se você pensa 100% assim. Às vezes você não pensa 100% assim, mas você precisa desse momento sozinho com você para digerir aquela informação e aí você começar a ter uma linha de raciocínio. Eu sinto que não há um certo ou errado. É um caminho às vezes muito difícil, porque como você nunca esteve nesse lugar, vai ser difícil você criar uma linha de raciocínio. Mas eu acho que aos poucos é assim que a gente se torna pessoas mais autênticas, com opiniões próprias, não só reproduzidas, sabe? Eu sei que pode parecer difícil, mas é que é difícil mesmo. Realmente né, é o que parece. Mas eu acho que isso é legal da vida. A vida vai te apresentar situações difíceis o tempo todo. Entendeu? Eu acho que essa é uma delas, entendeu? Que é entender dentro do âmbito profissional, de tudo, saber não endeusar ninguém, entendeu? Não colocar ninguém num pedestal que, tipo, nossa, essa pessoa sabe muito. Não, na verdade está todo mundo aprendendo. Às vezes ela pode ter um pouco mais de conhecimento, mas pode ter certeza que os conhecimentos que você tem também são muito válidos, são muito úteis. Ele vem de algum lugar. Ninguém é uma folha em branco. Nossa, Você gostou dessa? Nossa senhora, vocês gravaram. Nossa, essa foi embaçada. Gostou dessa? Cara, rapidão aí que você trouxe um ponto que eu queria também muito falar. Esse lance de endeusar as pessoas, isso não é bom pra gente endeusar alguém e não é boa pra pessoa que tá sendo endeusada. Porque ela ainda é uma pessoa, ela ainda é gente como a gente, sabe? Não é Todo justo. mundo que tá aqui não faz bem pra ela isso também. Então, daí eu acho que é isso, é o que a gente estava realmente passando da ideia, porque é isso, sabe? E eu acho que também não é justo com a pessoa. Porque a pessoa também está aprendendo, como é que eu vou endeusar ela? Ela pode saber coisas que eu não sei, mas eu também sei outras coisas que ela também não sabe, entendeu? Então, tipo, Isso. saber que, tipo, saber, vai com calma, entendeu? A pessoa é uma referência para você em uma coisa que ela faz, beleza, mas é isso, não é nada mais que isso. Entendeu? É isso. É isso, rapaziadinha. Mas essa é a ideia mesmo pra gente começar a criar a nossa própria opinião em relação às coisas. E não só ficar reproduzindo o que os outros passam pra gente, mas tenham esse questionamento internamente de vocês também. E dessa forma vocês vão conseguir se descobrir quem vocês realmente são, certo? Tamo junto. Boa noite pra todos. Tamo junto, família.